Queremos o Teu Espírito, Senhor, falando aos nossos corações. Senhor querido, só o Teu Espírito pode de fato nos impactar com a palavra. Só o Teu Espírito pode trazer despertamentos espirituais. Então nós rogamos a Ti, Senhor, concede-nos o Espírito mais um pouco, agora na hora dessa ministração da palavra, seja pelo meu falar, seja pelo ouvir dos irmãos. Senhor, nós queremos o mover do Teu Espírito. Querido Espírito Santo, mova-se aqui. As palavras do Senhor Jesus são Espírito e produzem vida. E nós queremos, ao lidarmos com as palavras sagradas, que o Espírito do Senhor esteja nos ajudando, nos iluminando, despertando, trazendo coisas novas que podem edificar a nossa fé, que podem nos trazer mais libertação, mais cura, mais transformação por fim. Nós te rogamos, ó Pai, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, amém. Irmãos, nós vamos continuar. Eu não vou passar nada daqui não, viu? Nós vamos continuar, irmãos, o nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, eu vou ler o versículo 1, 2 e depois nós vamos pular para o versículo 9, que é a bem-aventurança que nós queremos tratar hoje. Então nos diz assim o versículo 1 e o 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos para o 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, ou felizes, ou afortunados, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, no Evangelho de Mateus, nós vemos o Senhor começando o seu ministério de ensino por essa palavra que ele ministra sobre o monte. E daí o chamado Sermão do Monte, que se estende do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E o conteúdo dessa palavra do Senhor, extensa, narrada aqui de maneira extensa, o conteúdo dessa palavra é para falar a respeito do viver no reino de Deus. O Senhor é o Rei, e Ele estava vindo para estar conosco, para trazer a sua realeza e o seu reino, e introduzir pecadores redimidos para dentro do seu reino. Então o Rei mesmo, o Senhor vem na sua humildade. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é Senhor absoluto de todas as coisas, mas agora Ele vem na sua primeira manifestação,
ele vem em extrema humildade. O Rei, o Criador, o Todo-Poderoso, ele vem em extrema humildade. Por quê? Porque há uma necessidade tremenda. Qual é ela? A salvação do homem. A salvação do homem. Irmãos, nós precisamos tomar consciência da profunda necessidade que nós temos de salvação. Adão pecou e nós nascemos no pecado. Até aí é culpa de Adão. Mas permanecermos no pecado, considerando que nós temos uma consciência que nos leva a Deus, considerando que a palavra de Deus tem chegado a nós, e considerando que há um Salvador, que produziu uma salvação, com tanto sofrimento, nós temos que sempre considerar que Deus levou muito a sério que nós possamos ser despertados, irmãos, para enxergarmos como Deus enxerga a necessidade da nossa salvação. Nós vivemos um tempo em que o Evangelho é pregado muito em função das necessidades terrenas dos homens. Jesus, ele curava, ele expulsava demônios, ele fazia muitas bondades às pessoas, muitos benefícios as pessoas recebiam. Mortos eram ressuscitados, leprosos eram limpos, o paralítico andava, o homem levanta-te, e ele então sai andando. E para esse homem paralítico há 38 anos, se bem que ele estava lá no tanque de Betesda, deitado, não podemos dizer que exatamente o problema dele era paralisia, mas o fato é que ele sofria de algum mal que não o permitia estar senão deitado naquela cama ou naquela esteira. E punham a Jesus, querendo encontrar defeito no que Jesus fazia. Perguntaram para aquele homem: como é que você está carregando esse leito aos sábados? Ele falou: não, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava lá largado, não tinha quem me desse jeito. Tinha aquela história do anjo que descia na água e mexia a água, e ele dizia: eu sempre chego tarde. Mas apareceu um homem e disse: levanta. Eu levantei. Ele falou: pega o teu leito e vai embora. Eu peguei. Então eu estou fazendo tudo em nome daquele que veio e falou: levanta, e me tirou daquela enfermidade de 38 anos. Então é por conta dele que eu estou andando, é por conta dele que eu estou levando. Mas cadê esse homem? Ele falou: não sei, ele saiu. O Senhor fazia isso, fazia o tempo todo. Mas o fato é que nesse caso nós vemos ainda, isso está em João capítulo 5, que o Senhor volta a encontrá-lo. Umas andanças, o Senhor estava lá pela região do templo e encontrou esse homem. E Jesus disse para ele:
Veja, você está curado, mas não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então ele disse que a enfermidade do homem era por causa de um pecado, e o Senhor o advertiu não pecar mais, para que algo pior não acontecesse. O que tinha de pior para acontecer com aquele homem, irmãos? Será que o Senhor está falando da salvação? O pecado nos faz enfermar, e o pecado nos condena à morte eterna. Fica ruim nessa vida e fica muito pior na vida que está por vir. Irmãos, precisamos ser fortemente despertados para a necessidade que nós temos de salvação. Mesmo você que já é cristão, não diga que bom, já estou salvo. Não, você e eu ainda precisamos de muita salvação. Ainda há muito domínio maligno, ainda há muito pecado, ainda tem muita opressão subjugando a tua vida. E eu não estou falando só de trazer problemas aqui e ali, eu estou falando coisas que te impedem de andar com Deus, coisas que te impedem de orar, de ler a Bíblia, de ter paz, de ter alegria do Senhor. Quando nós falamos de sermos salvos, primeiramente a situação mais desesperadora é sermos salvos do lago de fogo. E nós precisamos ter muita clareza diante de Deus. Eu estou salvo do lago de fogo? É? E você tem adorado o Senhor todos os dias por conta disso? Hoje mesmo você falou, Senhor, hoje diante da mesa do Senhor aqui de manhã, eu procurei provocar os irmãos dizendo, louva o Senhor aí pela tua salvação. E o que eu vi foi muito silêncio. Você tem consciência de que saiu mesmo do lago de fogo? Quem tem louva, quem tem agradece. Você fala, não irmão, eu tenho certeza. Então por que não louva? Eu vou dizer, porque você está debaixo de opressão. Por que você não ora? Porque está debaixo de opressão. A salvação não é só escapar do lago de fogo. Opressão é escapar de todas as coisas que nos subjugam. Não estou falando só de eu vou ser um crente bonzinho para não ficar doente. Vou dar oferta lá na casa do Senhor para não me faltar nada. Eu não estou falando de cuidados terrenos, irmãos. Deus cuida da nossa vida. Eu estou falando de não amadurecermos espiritualmente. Eu estou falando de não termos progresso espiritual. Estou falando de sermos cristãos, mas não termos a realidade de cristãos. Estou falando de eu ser crente, mas não crer de verdade em muita coisa. Então, irmãos, nós precisamos de salvação. O Senhor veio nos trazer salvação, e nós precisamos tomar grande consciência disso. Como nós precisamos de salvação. Senhor querido, vamos avançar. O Senhor está trazendo o seu reino para nos trazer salvação. Nascer no pecado é culpa de Adão. Permanecer no pecado é culpa nossa. Tem nos faltado a pregação do Evangelho, irmãos? Tem nos faltado a Bíblia? Na livraria tem Bíblia de R$5 a R$500. Tem Bíblia cor-de-rosa para mulheres. Se você prefere a borda dourada,
Tem, se preferir prateada também tem. Tem letras pequenas, letras grandes, Bíblia de estudo, Bíblia do papai, Bíblia da criança, do bebê, Bíblia da vovó. Tem? Eu estou falando, tem ou não tem, Sônia? Os irmãos chegam para a Sônia e falam: irmã, você pesquisa aí uma Bíblia assim, assim, assado? E a Sônia vai lá e encontra, né? Tem ao gosto do freguês. Então, irmãos, não tem nos faltado as coisas que o Senhor preparou para a nossa salvação. Mas talvez nós ainda não temos apreço por ser salvos, irmãos. Eu não leio a Bíblia e eu falo: eu devia ler a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia porque eu tenho um sono. Irmãos, esse sono é do inferno, e você não reage e fica sem ler a Bíblia. Eu queria orar, mas sempre que eu vou orar, toca a campainha, vem o tal do sono. O sono é um dardo inflamado do maligno, de uma eficiência incrível. Eu não quero que os irmãos se sintam culpados, eu quero que os irmãos se sintam despertados. Desperta, desperta, deixa o Espírito te despertar. Então, irmãos, quando o Senhor vem anunciar o reino, Ele vem nos salvar, para nos introduzir na realidade do reino. O Senhor quer nos introduzir na realidade do reino. Nós estamos nesse mundo, mas o nosso coração vive que realidade? A realidade desse mundo que o Senhor Jesus disse: nesse mundo passais por aflições, ou nós vivemos na realidade do reino? Não temos como escapar de muitas aflições desse mundo, mas aqui eu quero fazer uma separação entre estar atribulado e estar angustiado. Aquele que está no reino, porque ainda está nesse mundo, aquele que está na realidade do reino, não tem como escapar de várias aflições desse mundo, porque está nesse mundo. Mas a questão é: a aflição do mundo produz angústia em você? Paulo dizia que em tudo ele era atribulado, mas ele não vivia angustiado. Isso é privilégio de quem? Daquele que, mesmo vivendo ainda nesse mundo de aflição, já entrou na realidade do reino de Deus. Porque o reino de Deus, em Romanos 13, Paulo nos diz: mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. As coisas do reino nos são proporcionadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se encarrega de nos dar a sua cobertura, para que, ainda que tenhamos que enfrentar dificuldades aqui, dificuldades ali, numa situação interior, nós vivamos a realidade do reino, que é um reino de justiça, de paz e de alegria. Então, vamos considerar aqui essa bem-aventurança. Os que estão nessa realidade do reino, esses que vivem a realidade espiritual do reino, são felizes, ou são bem-aventurados. O Senhor nos tem preparado, irmãos, felicidade. Numa carne de pecado, num mundo de aflições, o Senhor tem nos preparado felicidade. Essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz. E ele começa a falar aqui de uma série de situações próprias daqueles que vivem a realidade espiritual do reino de Deus. E aqui nós temos no versículo 9, vamos falar agora especificamente disso, ainda que já começamos.
Bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um filho de Deus, ele é identificado, ele é chamado, ele é conhecido, ele é reconhecido como um pacificador. Essa palavra pacificador, ela tem pelo menos dois significados. Um, que é pacífico. Outro é promotor da paz. Então, um pacificador, primeiramente, é alguém que se tornou pacífico. Se quiser usar uma linguagem mais popular, diz: essa pessoa é da paz. Ele é pacífico. Quando ele é provocado, ainda que ele chegue a se irar, ele não procede de acordo com a ira. Ele se acalma, porque a índole dele é da paz. Havia um mandamento no Velho Testamento que Paulo repete no Novo, em Efésios: irai-vos e não pequeis. Isso fala de uma condição humana muito normal. Irar, você é provocado, justa ou injustamente, aquilo mexe com você, te provoca irritação e aquilo te causa ira. Mas aquele que está na realidade do reino, ele é um pacífico. Ele logo joga um bom balde de água fria sobre aquela ira e não diz o que a ira estava dizendo para ele dizer. Ele se cala. Por quê? Porque ele está na realidade do reino. E quem vive na realidade do reino, pelo poder do Espírito Santo, ele é capaz de viver o testemunho de Jesus. Quem é aquele que pôde ser insultado? Quem é aquele que pôde ser maltratado? Até mesmo cuspido? E dizer: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Não é o Senhor Jesus? Aquele que vive a realidade do reino, ele é capacitado pelo Espírito Santo para irar e não pecar. Por quê? Porque ele não transforma em comportamento, em atitude, aquela ira. Antes, ele apaga aquela ira no poder do Espírito. Quando fala da luta espiritual em Efésios 6, Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é uma ira, senão um dardo inflamado do maligno? Mas aqueles que estão na fé, na realidade do reino de Deus, têm sobre si o poder do Espírito Santo. E por fim eu quero, quando for terminar essa palavra, eu quero enfatizar: vamos promover a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. O crente tem direito, o salvo tem direito à cobertura do Espírito Santo. Mas há algumas condições para isso, e nós vamos falar sobre isso. Então, aquele que está na realidade do reino, ele embraça sempre o escudo da fé, e ele apaga aquele dardo inflamado do maligno, e aquela ira que se acendeu como um dardo inflamado do maligno, ela se apaga. E depois, o que se pode ver é que no lugar de uma atitude agressiva, que seria a própria da ira, o que se vê é uma atitude de mansidão, uma atitude de humildade. Quando o Senhor Jesus disse: não resistais ao perverso, Mateus, um pouquinho para adiante aqui, Mateus capítulo 6, vamos abrir, é só virar a página.
No meu caso aqui eu não preciso nem virar a página. É no próprio capítulo 5, versículo 38. Nós estamos falando do pacífico, tá? Daquele que vive na paz. Diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso foi dito aonde? No Velho Testamento, na Velha Aliança. Então o que Deus propunha para o homem era bastante limitado. Por quê? Porque não havia para o homem o Espírito Santo que o assistisse. Mas, quando chegamos ao Novo Testamento, a remissão de pecados que recebemos em Jesus nos dá direito ao Espírito Santo. Isso é algo que aparece no Novo Testamento. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, o grau de exigência do Senhor vai aumentar. E ele diz, 39: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Quem pode fazer isso, irmãos? Senão o pacífico. Tem mais outra situação. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém quer discutir com você, ou vamos dizer, até um ato de violência, me dá a capa aí, senão se apanha. Você fala, aqui fala tirar-lhe a túnica, né? Deixe-lhe também a capa. Você quer levar isso? Leva isso ainda a mais. Versículo 41: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Israel naqueles dias estava debaixo do domínio de Roma, e havia uma lei romana que vigorava ali que dizia: se um soldado romano pedir para um judeu que leve para ele determinada bagagem por um determinado trecho, esse trecho deve ser de no máximo 1 milha. Então o judeu estava obrigado, à ordem de um soldado romano, de um soldado dominador, a levar aquela bagagem por 1 milha, no máximo. Então a lei romana, ela era tanto opressora, como também concedia limites. Primeiro, como é que ela oprimia? Vai levar sim, querendo ou não querendo. Se o soldado dizer leva, você vai ter que levar. Não, mas é que eu estou indo para lá. Mas o soldado romano ia dizer: não quero nem saber, eu preciso que você leve para cá. Mas essa obrigação não poderia passar de 1 milha. E o judeu, muito orgulhoso, ou qualquer povo, né, dominado, se sentia extremamente humilhado por essa situação. E o Senhor disse então: olha, se você for obrigado a andar 1 milha, seja generoso, talvez ele esteja precisando, anda 2, nem que seja o teu opressor. Versículo 43, ainda nesse mesmo tema: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Só considerando uma coisinha antes, no versículo, voltando no 38, o Velho Testamento dizia olho por olho, dente por dente. O que significa? Significa que o Senhor autorizava a vingança até certo ponto. Então, se alguém te causou algum problema, que você perdeu um dente, você tem direito a arrancar um dente dele, na sua vingança, para aplacar a tua ira. Você pode também sossegar, quem sabe, se você fizer ele perder um dente. Mas precisa tomar cuidado nessa vingança, né? Daquele problema que eu já disse. Vai que na tua vingança, sem querer, você, ao invés de atingir um dente, se atinge 2. Aí você fica devedor dele, né? O outro falou: ó, eu te tirei um dente, você veio de mim e tirou
2 agora, fica quieto aí que eu vou te tirar um, para ficar 2-2. E o risco esse negócio é os dois terminar banguela, completamente banguela. Mas eu não sei, esse mandamento aqui, ele é interessante. O Senhor está dizendo, você quer se vingar? Pode, mas até ao limite do que o outro te fez. É isso que está dizendo. É daí que vem, isso se chamava talião, a lei do talião. E daí que vem a palavra retalhar. Alguém faz algo com você, você retalha. É o princípio do talião. Entendo. Nós temos que ser sábios diante do Senhor. O Senhor não nos pede nada que façamos de nobre, de excelente, de humilde, que o próprio Espírito do Senhor não vai estar conosco para nos capacitar. Então nós podemos ter comunhão, né, Maria? Você está ali ouvindo aquelas coisas, interiormente você ora. Senhor, o que eu faço? Deixa o Senhor trazer uma direção. E se você está nervosa mesmo, passada, a oração é, Senhor, apaga esse dardo da ira em mim. Isso é ser cristão. E é deixar o Espírito Santo agir com poder. No geral, os testemunhos que a gente ouve aqui, de quem passou por essa situação, é que o Senhor mandou fazer o quê? Estou falando dos testemunhos. O que a gente ouve? Fica quieto. No geral é isso. Não é isso? Mas se eu digo para você, Maria, Maria, melhor é ficar quieto, isso não vai ter o mesmo efeito de o Espírito Santo te dizer. Se eu digo, Maria, irmã, melhor é você ficar quieta, eu estou te dando uma regra, mas não estou te dando poder para cumprir ela. Então você busca o Espírito Santo, porque na hora que ele diz não fala, ele vai te dar o poder de não falar. Ele vai te encher de paz, e de humildade, e de mansidão. Amém? Então, o Senhor vai falar um novo mandamento do velho e dizer como que ele está estabelecendo as coisas no novo, na nova aliança, no Novo Testamento. 43 agora, irmãos. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Bastante razoável, não é? Eu amo o meu próximo. Quem que é o próximo? O próximo é aquele que é da minha intimidade. O próximo é aqueles que eu amo. O próximo é aqueles, são parentes que eu amo, são amigos que eu amo, são pessoas que no mínimo eu respeito. Então o Senhor está dizendo: amarás o teu próximo. E esses a quem eu amo e a quem respeito, eles também gostam de mim. Então existe entre nós, em diferentes níveis de intensidade com as pessoas, existe ainda uma relação de amor, ou de puro respeito só. Esse é o próximo. Eu o amo e ele me ama. Eu o respeito, ele me respeita. Então esse é o próximo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O inimigo é aquele que é contra mim, é aquele que se opõe a mim, é aquele que me persegue, é aquele que fica no meu pé, é aquele que me provoca, é aquele que me irrita de propósito, é aquele que de alguma forma me procura me fazer mal. Esse é meu inimigo. Mas a gente pode ter inimigo dentre a própria parentela, né? Ou no próprio ambiente de trabalho. E o mandamento no Velho Testamento era: ama o teu próximo. Vê se pelo menos você ama quem gosta de você, tá? Mas você não está obrigado a amar o teu inimigo. Mas pelo menos ama quem gosta de você. Vocês já repararam que a gente é dado a brigar com quem a gente ama? Hã? Nós não estamos cumprindo nem o Velho Testamento aí. Amarás o teu próximo, não é?
Aí marido, esposa, pais e filhos, mesmo entre nós irmãos na igreja, essa situação pode surgir. Eu discuto, eu brigo, eu irrito, eu desfeiteio, como se diz, com quem eu amo, ou quem me ama. Aí nós não estamos cumprindo nem o Velho Testamento. Então o Senhor está dizendo no Velho Testamento, ó, pelo menos ame com quem você diz que se dá bem, tá? Com quem você acolhe, entre aqueles com quem você gosta de se relacionar. Pelo menos esse, ame. Não brigue com eles. Mas o teu inimigo fica liberado. Pode odiar. Porque eu também não vou exigir de você, que não tem o Espírito Santo, que ame o teu inimigo. Isso é o que? É velho. Certo? Isso é velho, é antiga. 44, vamos para o novo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Se é para amar o inimigo, então os amigos, é para você morrer por eles, certo? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Olha, irmãos, aqui nós temos uma coisa nova muito importante. E eu quero chamar a atenção dos irmãos quando vocês leem o livro de Salmos. Lá no livro de Salmos você vê Davi: Senhor, dá cabo dos meus inimigos, destrói os meus opressores, troveja do céu, lança chamas no meu adversário, consome-o de todo. Por que esse ódio é permitido no livro de Salmos? Porque eles estão no... Agora hoje nós estamos nas palavras de... Amém. Então quando você lê ali em Salmos, Senhor, acaba com meus inimigos, você tem que ir lá para Efésios capítulo 6, acho que versículos 12 ou 13. A nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal. Não briga com quem você está vendo, não briga com sangue e carne, briga com o que está por trás dele, briga com o demônio que está te incitando aquilo. Amarra o demônio que está levando aquela pessoa contra você, e amarra também o demônio que está te levando a irar, para você se desentender e entrar em briga com aquela pessoa. Não olhe para sangue e carne. O nosso problema não são os que vemos, são os que não vemos. Com relação aos que vemos, o Senhor nos deu uma ordem aqui. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Há muitos anos atrás, eu estava com ódio de certa pessoa, que estava me causando muitos problemas e gerando em mim muita indignação. E me veio esse versículo: orai pelos que vos perseguem. Falei: eu vou orar pelos que me perseguem. Eu vou orar para Deus dar um jeito nos que me perseguem. Aí o Senhor falou: vai procurar na Bíblia onde é que está isso. Eu falei: isso acho que está lá no Sermão do Monte. Aí vim conferir: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se é para amar o inimigo, que oração eu vou fazer pelo meu inimigo? Se o Senhor já me mandou o quê? Então minha oração não pode ser outra senão: Senhor, salva o meu inimigo. Senhor, tem misericórdia do meu inimigo, liberta o meu inimigo. E na hora que isso ficou claro para mim, me deu uma frustração, porque eu tive que parar diante do Senhor e considerar a minha situação. Falei: Senhor, isso aqui é demais para mim. Como é que eu vou dizer que salva se eu quero ver ele no inferno?
O Senhor falou, tem um problema com você, então ora por você, e depois nós vamos ver como é que fica a oração pelo teu inimigo. Eu falei, é verdade, Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, meu coração é tão... Deixei o Senhor falar comigo. O Senhor me limpou, gastei um bom tempo ali. Aí no finzinho veio um sentimento bom por aquela pessoa. Eu pude orar pela salvação dela. Versículo 45. Devemos fazer assim, irmãos, amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha o que o Pai faz. O Pai faz nascer o sol só para quem é bom? Ele faz chover só na horta de quem é bom? Ele faz vir sol para o injusto, para o mal, e Ele faz vir chuva para o injusto. Então, se o Pai faz isso, por que eu vou ser diferente do Pai? Jesus está nos dizendo, sede como o Pai. Ele vai concluir depois esse trecho exatamente com essa palavra. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? O Senhor está nos chamando, irmãos, para fazermos diferença. O Senhor está nos chamando para sermos diferentes. O Senhor está nos chamando para parecermos com filhos de Deus, para agirmos conforme a misericórdia de Deus, não conforme os sentimentos humanos caídos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, que eram o pior tipo de pessoa que tinha lá entre os judeus, não fazem eles também o mesmo? Amar quem os ama? 47. E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Né, Adriano? Conforme você testemunhou ontem, né? O vizinho chato tem que cumprimentar. Boa tarde, tudo bem? Sem ironia. Se saudardes, é muito direto isso aqui, né? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Vamos encerrar. Vamos falar de novo do pacífico. Bem-aventurado o pacífico. Nós ainda temos que falar do pacificador. O pacificador é aquele que não só vive em paz, o pacífico, mas ele também é pacificador. Aonde ele chega, ele reconcilia as pessoas. Bom, esse assunto, irmãos, a paz, é um dos principais assuntos da Bíblia. Na verdade, o que eu tinha preparado para começar esse assunto hoje era outra coisa, mas a gente vai ter muitas oportunidades para voltar nesse versículo. E para encerrar eu digo, irmãos, se nós queremos, presta atenção nisso, irmãos, se nós queremos paz como um sentimento interior de tranquilidade, que todo mundo quer paz. Eu acredito que é o que as pessoas mais buscam, é ter paz, paz interior, como aquela sensação de tranquilidade, de calma, não perturbado, não ansioso, não irritado. Se eu quero ter paz como um sentimento interior, eu preciso ter paz com as pessoas. Não tem como eu ter paz interior se eu não promovo paz nas minhas relações, conforme o Senhor Jesus nos ensinou aqui. Amém? Se você estiver muito ansioso, muito irritado, muito intranquilo, vá calmamente diante do Senhor. Fala: Senhor, me torna um pacífico,
me torna alguém da paz, me torna alguém cheio de paz. Senhor, me ajude a ver aonde estão os meus conflitos. Semana que vem a gente vai entrar num ponto crucial com relação a termos paz interior. Nós precisamos, irmãos, estabelecer paz nas nossas relações, senão não teremos paz interior em momento algum. Nós temos que ter paz primeiramente com Deus e paz com os homens. E a semana que vem nós vamos ver que aquele que nos faz ter paz com Deus é Jesus mesmo. Amém? Então, para encerrar e de certa forma já introduzir o que nós vamos falar na semana que vem, abram um pouquinho, irmãos, em Colossenses, que eu não estou em paz em terminar sem fazer menção disso. Em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o 23, Paulo faz uma exaltação de Jesus extraordinária. Paulo diz aqui coisas a respeito de Jesus, uma atrás da outra, que coloca Cristo numa posição de glória extraordinária. Quer dizer, não é que coloca, revela a situação de glória em que Jesus está. E ele vai dizendo coisas tremendas sobre Jesus e o que ele significa em Deus, no universo. E no versículo 20 ele diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Presta atenção no 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Irmãos, o que nos permite sermos reconciliados com Deus é o sangue da paz. Quando nós somos humildes diante de Deus e nos apresentamos a Deus, lavados no sangue do Cordeiro, então o Pai nos recebe de maneira reconciliada e nós podemos estar firmes diante de Deus. E se há conflitos entre nós e Deus, quando humildemente tomamos o sangue de Jesus, nós podemos estar sem culpa diante do Pai. Nós podemos ter paz com Deus. A presença de Deus nos é de novo franqueada, aberta. E esse é o caminho primordial da paz. E é ali que, reconciliados com Deus, pelo sangue de Jesus, que fez a paz, Ele é o pacificador por excelência, pacificando a nós e Deus. Esse é o primeiro passo para termos paz. Se queremos paz interior, nós precisamos resolver os nossos conflitos exteriores, a começar com o Pai. E deixa o Pai depois te reconciliar com todas as pessoas com que você precisa de manter boa relação. Às vezes pedir perdão, às vezes perdoar. Amém? Então vamos orar. Pai amado, queremos deixar a Tua luz brilhar em nós. A luz veio ao mundo e nós queremos nos aproximar de Ti e sermos iluminados. Pai, nós precisamos tanto de paz interior. Senhor, as pessoas estão adoecendo,
as pessoas ficam doentes. Os consultórios, os prontos-socorros estão cheias de pessoas doentes, porque elas não têm paz, e a paz desencadeia doenças. Senhor querido, leva-nos a considerar diante de Ti, nos ajude, ó Pai, a nos aproximarmos de Ti, para vermos se as nossas doenças não provêm de não estarmos em paz. Pai, nós precisamos de paz interior. Ajuda-nos a compreender a necessidade que temos de ter paz contigo mesmo, ó Pai. Nos faça humildes, pessoas humildes, que reconhecem o seu pecado e que sabem que o pecado nos afasta da Tua presença, ó Pai. Ah, Senhor querido, Senhor, não queremos estar como inimigos Teus. Senhor, não queremos estar nem ao menos como aqueles que Te ofendem, cometendo pecados, vivendo segundo a carne, amando esse mundo. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos estar em paz contigo. Queremos nos valer do sangue precioso da paz, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Senhor querido, somos assim, duros mesmo, mas o Teu Espírito nos constrange, Teu amor nos constrange, a Tua palavra nos constrange. Senhor, queremos tomar o Teu sangue, o sangue que preparaste para nós, ó Senhor, e dizer: Senhor, somos pecadores, lava-nos no sangue precioso do Cordeiro, e assim, Senhor, estarmos reconciliados contigo e podemos estar na Tua presença. Ah, Senhor, só aí a verdadeira paz, paz interior. Senhor querido, encha-nos da Tua paz, encha-nos da reconciliação, encha-nos do Teu perdão, encha-nos do amor que está no sangue da reconciliação, no sangue da paz, do sangue do acesso à Tua presença. Ó Senhor querido, nessa noite queremos sair daqui cheios de paz. Aplica sobre nós o Teu sangue, ó Senhor Jesus, e nos reconcilia um pouco com o Pai. Precisamos de salvação, Senhor. Salva-nos um pouco mais. Aproxima-nos do Pai, ó Jesus. Ó Espírito Santo, ilumina-nos para o sangue do Cordeiro e aproxima-nos do Pai. Só aí a paz, verdadeira paz, paz inabalável, paz permanente, paz salvadora, paz que nos traz saúde, paz que restaura os nossos relacionamentos, paz que nos faz humildes e mansos. Senhor querido, faça-nos pessoas pacíficas, pacifica o nosso coração, Senhor. Encha-nos da paz e ensina-nos a viver por meio dela, na Tua presença, Senhor. É o que nós Te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.